Então nós vamos dar sequência hoje ao texto de Atos que paramos de estudar já há algumas semanas. Nós estamos no capítulo 15 de Atos. Atos capítulo 15. E os irmãos aos pouquinhos estão tendo essa intimidade com esse livro maravilhoso. É o primeiro livro de história da igreja que foi escrito. O primeiro livro de história eclesiástica foi escrito por esse historiador e médico chamado Lucas. Ele escreveu o seu primeiro volume, o primeiro volume da sua história, o Evangelho de Lucas, ele escreveu, e depois ele escreveu o livro de Atos, seguindo na história da igreja até o ano 60, no máximo até 62, quando ele terminou a história dele. E a sequência do que aconteceu depois de Atos 28, nós não temos muita informação. Existem algumas informações procedentes dos escritos joaninos. A situação da igreja na Ásia, por exemplo, nós temos informações da situação da igreja na Ásia por volta da década de 80, 90, quando nós vemos as 7 igrejas da Ásia, do Apocalipse. Temos informações sobre a condição da igreja naqueles dias. Mas depois disso não temos muitas outras informações. Nós só vamos ter informações da história da igreja depois da década de 80, finalzinho da década de 80, começo da década de 90, só por volta do ano 110. Existe uma brecha de mais ou menos 20 anos de silêncio histórico total. E esse silêncio só é quebrado pelas cartas escritas por um pastor de Antioquia da Síria. Aliás, a igreja que temos estudado aqui, né? Antioquia da Síria, um pastor chamado Inácio. Ele foi condenado à morte e a execução da sua pena seria realizada em Roma. Então ele foi transportado, ele foi levado de Antioquia da Síria para Roma para ser morto pelos leões, pelas feras. E no caminho, ele escreveu 7 cartas, são as 7 cartas de Inácio de Antioquia. E nessas 7 cartas ele se dirige a diversas igrejas, e então nós temos informações sobre a condição das igrejas a partir de detalhes presentes nessas 7 cartas. Mas é o homem que quebra o silêncio histórico que existe entre o ano 85, 90 e o ano 115, mais ou menos. É um período relativamente longo, de umas 2 décadas mais ou menos, de silêncio absoluto. Mas no livro de Atos temos muitas informações sobre a condição da igreja, temos estudado isso. O capítulo 15 em particular, nesse capítulo nós encontramos a realização de um concílio. E esse concílio nós estudamos e sabemos por que esse concílio se reuniu. Esse concílio reuniu toda a igreja, reuniu também todos os apóstolos e reuniu pastores da igreja de Jerusalém, apóstolos, presbíteros e toda a igreja. E eles se reuniram juntamente com delegados enviados da igreja de Antioquia da Síria, da qual mais tarde seria pastor esse Inácio que eu mencionei. Eles enviaram delegados ali para lidar com uma questão específica, uma questão que diz respeito a nós, que não somos judeus. E a questão, que os irmãos já sabem, era a seguinte: para alguém ser salvo, é necessário que esse indivíduo, sendo gentio, não sendo judeu, se torne um prosélito judeu? A igreja é uma instituição independente ou a igreja é uma sinagoga? Para entrar para a igreja é necessário se tornar judeu, sendo circuncidado e passando a guardar toda a lei mosaica. O que é a igreja e como o homem pode ser salvo? Para o homem ser salvo, ele tem que se tornar judeu? Tem que se tornar um prosélito judeu? Para o gentio ser salvo? Essa era a grande questão. Alguns irmãos da igreja de Jerusalém, por causa da sua carga cultural, eles entendiam que para que os gentios fossem admitidos na igreja de Deus, eles tinham que se tornar prosélitos judeus.
E ser prosélito envolvia passar pela circuncisão e guardar toda a lei. E isso conflitava com a mensagem de Jesus, com a mensagem apostólica, que ensinava, olha, não, para que o homem seja justificado, ele não tem que guardar toda a lei. Na realidade, ninguém pode ser justificado ou perdoado por Deus por meio da guarda da lei. É uma lição antiga que continuamente temos que repetir, porque ainda hoje há pessoas que acreditam que a justificação, ou seja, o perdão judicial de Deus, vem pela guarda da lei. E isso é um erro, porque se for assim, ninguém poderá ser justificado, porque ninguém consegue guardar a lei. A nossa natureza terrena e pecaminosa faz com que a lei, na verdade, desperte o pecado em nós. Ou seja, a lei surte um efeito oposto quando em contato conosco. Quando nós vemos a lei e olhamos para a lei, ela desperta em nós o desejo de praticar o mal. E então, aquilo que deveria nos produzir vida, produz, na verdade, pecado e morte. Então ninguém pode ser justificado pela lei. E essa era a mensagem dos apóstolos. Olha, nós somos justificados apenas pela fé em Cristo. Quando alguém crê em Cristo como seu Salvador, quando alguém reconhece as suas incapacidades, quando alguém reconhece os seus próprios pecados, a sua obtusidade, a sua vileza, a sua corrupção, quando alguém reconhece que é um pecador e que precisa de perdão e que nada, absolutamente nada neste mundo que ele possa fazer é capaz de apagar essa mancha, a mancha do pecado que o torna triste, angustiado e vazio, quando ele reconhece isso, ele então se volta para Jesus crendo nele e diz, Senhor, eu não tenho recursos em mim. Não há nada que eu possa fazer para me livrar da culpa do pecado, da mancha do pecado e da condenação do pecado. Nada que eu possa fazer, não há forças em mim. Então eu deposito no Senhor e na sua obra na cruz, eu deposito a minha confiança para ser salvo. Eu invoco o seu nome pela fé e suplico o seu socorro. Salva-me. Essa fé que produz essa invocação e outras coisas mais, essa fé produz 3 coisas. Essa fé produz uma invocação, salva-me, Senhor. Essa fé produz transformação, a vida da pessoa muda. E essa fé produz perseverança. Essa pessoa perdura na fé ainda que seja perseguida. Então, essa fé que de início produz esse clamor, Senhor, salva-me, perdoa-me, não há recursos em mim. Essa fé é a fé salvadora. Quando a pessoa chega nesse ponto e deposita a fé em Jesus, nesses termos que eu mencionei, então ela é salva, sem que ela tenha que fazer nada, independente de obras. E foi isso então que esse concílio estabeleceu. Esse concílio reconheceu essa verdade e falou, não, para ser salvo é necessário apenas crer no Filho de Deus, o Salvador. Quem crer nele, independente das obras da lei, e independente da sua etnia, e independentemente de passar por qualquer cerimônia judaica, essa pessoa somente pela fé em Jesus, ela é salva, ela é justificada. E o concílio estabeleceu isso, reconheceu isso que já era estabelecido. Reconheceu isso que já era pregado, que tinha sido pregado nas viagens de Paulo, que tinha sido anunciado já previamente pelo próprio Pedro. Então, essa mensagem da salvação pela fé somente, o concílio reconheceu como sendo realmente a mensagem evangélica, a mensagem de Deus, e condenou as ideias de que a salvação vinha pela prática da lei. Nós vimos tudo isso e nós temos agora, no versículo 22 a 29, nós temos o desfecho dessa história. O desfecho dessa história, tendo terminado então o concílio, há aqui algumas decisões, algumas medidas. Na verdade, são 2 medidas que nós vemos aqui. Então os irmãos que estão lá em cima poderão enumerar essas 2 medidas que foram tomadas depois que o concílio debateu o tema. Eu digo que esse tema tem algo que ver conosco, porque a maioria de nós aqui nós somos gentios. Mas enfim, vamos ver então aqui as 2 medidas. A primeira medida que nós vemos está só no versículo 22.
Versículo 22, nós temos a primeira medida que foi tomada pelo concílio depois dos debates. Houve um tempo de debate, chegaram então às suas conclusões, todos foram ouvidos ali, os seus testemunhos, os apóstolos falaram, tudo mais. Tiago, pastor de Jerusalém, deu o seu parecer, que foi acolhido por todos, e então tomaram as seguintes medidas. Primeira medida, quem vai escrever é o Gustavo. Gustavo, escreva por favor aqui no quadro. Primeira medida, o envio de uma comitiva bem preparada. É interessante isso. Essa é a primeira medida. Então, número 1, o envio de uma comitiva bem preparada. Agora, esse envio de uma comitiva bem preparada é um envio para onde? Para a igreja de Antioquia, porque a igreja de Antioquia é que tinha sido perturbada por mestres de Jerusalém que tinham ido para lá dizendo isso. Olha, vocês têm que ser circuncidados. Eles estavam muito aflitos. O texto bíblico diz que a alma deles tinha sido perturbada por essas questões. Houve discussões em Antioquia, grandes debates, grandes discussões ali em Antioquia, entre Paulo, Barnabé e esses homens que chegaram de Jerusalém dizendo essas coisas. Então os crentes de Antioquia estavam com o coração pesado, tristes, dizendo: nós cremos em Jesus, Ele é o nosso Salvador. Nós temos agora que carregar esses fardos imensos, temos que nos submeter à circuncisão, temos que nos submeter a toda essa lei cerimonial e moral e tantas outras coisas, são mais de 600 mandamentos que nós não conseguimos cumprir. É assim que será a nossa vida agora, debaixo desses fardos terríveis. Então, eles estavam abatidos, tristes, angustiados, nervosos ali, esperando a resposta de Jerusalém. Então essa comitiva é enviada para Antioquia, para que os irmãos de Antioquia saibam quais tinham sido as decisões do concílio de Jerusalém. Então, o primeiro ponto está aí, não sei, deu para escrever já, daqui a pouquinho você pode projetar. E a segunda medida é o envio de uma carta. É o envio de uma carta elucidativa, uma carta que esclarece as coisas. Então essa é a segunda medida, o envio de uma carta elucidativa, nos versículos 23 a 29. Então os versículos 23 a 29 tem uma carta, é um documento, é interessante observar isso aqui, é um documento dentro do livro de Atos. E é um documento formal, muito bem escrito. Os pastores e líderes de Jerusalém compuseram um documento muito bem feito, com uma estrutura bem feitinha. Eram homens capazes e compuseram esse documento, compuseram essa carta e enviaram essa carta a Antioquia, essa carta elucidativa, essa carta esclarecendo as coisas, dizendo o que eles tinham decidido e dando algumas orientações acerca do que eles deveriam fazer. Então nós temos essas duas medidas. Deu para colocar aqui? Aí está. Bem facinho, é um esboço de somente 2 pontinhos. É que a parte da carta dá para fazer um esbocinho da carta. A saudação da carta, a exposição do problema, o enunciado das medidas, as orientações básicas. Dá para fazer um esbocinho dentro da carta. E a gente vai ver isso depois. Mas o esboço mais geral dessa passagem seria este aqui. As medidas tomadas pelo concílio de Jerusalém. O envio de uma comitiva bem preparada, vamos ver hoje, e o envio de uma carta elucidativa. São as duas medidas que eles tomaram. E há coisas interessantes aqui nesse trechinho que nós vamos observar aqui com atenção. Vamos então ler o texto? O texto então é Atos 15, 22 a 29. Vamos fazer a leitura desse texto, abra aí sua Bíblia e acompanhe aí. Já estamos caminhando bastante em Atos. Atos tem 28 capítulos, já estamos num trecho que representa mais da metade do capítulo 15. Temos observado aí cada pedacinho, estamos caminhando, estamos aprendendo muito. Veja aí versículo 22. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles. E aí vem a carta. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia,
Saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. E aí termina a carta. Então, nós temos aqui o desfecho do concílio. Na sequência, no versículo 30, já não se trata mais do concílio, já se trata já da abordagem dos irmãos de Antioquia pela delegação que foi enviada. E nós vamos então olhar a partir do versículo 22 esse desfecho aqui do concílio. Primeiro então, no versículo 22, o envio de uma comitiva bem preparada. Vamos olhar para esse versículo, que esse versículo tem detalhes aí interessantes e dele também decorrem lições importantes para nós. Lições muito ricas estão presentes no versículo 22 e nós não podemos deixar que elas escapem da nossa observação, sendo conduzidos aí por uma leitura mais rápida. Veja então o que diz o versículo 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja. É interessante o que nós vemos aqui. Nós temos aqui a liderança da igreja de Jerusalém. Essa liderança era integrada por apóstolos e por presbíteros. Os apóstolos foram líderes temporários das igrejas, porque os apóstolos eles tinham uma função importante que era a função uma função missionária. Os apóstolos não podiam se fixar numa igreja por muito tempo, eles tinham que sair. A própria palavra apóstolo vem de um verbo grego que é o verbo apostelo. E o verbo apostelo significa enviar. Então, quem é o apóstolo? O apóstolo é alguém enviado, ele é um mensageiro. Os apóstolos não podem se fixar num lugar. Eles podem se fixar num lugar por algum tempo, mas a função precípua, a função maior dos apóstolos é sair. Sair, e notem, eles devem ser especialmente missionários pioneiros. Os apóstolos, o apóstolo Paulo se preocupava com isso, em não trabalhar em áreas já trabalhadas e cultivadas por outros apóstolos. Então ele procurava campos novos para trabalhar como missionário. Esse é o apóstolo. Mas nessa fase da igreja isso não acontece ainda. Nessa fase os apóstolos, pelo menos parte deles, não sabemos se todos, mas ainda estavam lá em Jerusalém. Depois eles se espalham. Já os presbíteros não. O trabalho dos presbíteros é um trabalho mais localizado. Aqui a palavra presbítero, o nome presbítero significa ancião. Ancião. Agora, notem bem, isso não significa que os presbíteros são pessoas idosas necessariamente. Não. O termo pode se referir à importância e ao respeito que eles devem incutir nas pessoas. Como eles exercem uma função de liderança e a sua posição deve incutir respeito nas pessoas, isso sugere a figura de um ancião. Eles também, nas suas funções, eles trabalham tentando compor litígios, tentando estabelecer a paz entre os irmãos quando os irmãos entram em algum conflito. E essa era uma atividade dos anciãos nas cidades antigas. Nas cidades antigas, os anciãos se sentavam à porta da cidade, especialmente nos tempos do Antigo Testamento, e eles ficavam ali e as pessoas então traziam as suas causas, questões jurídicas, questões judiciais, intrigas que tinham entre si, conflitos de interesse, eram trazidos a esses homens, que sentados então na porta da cidade, julgavam essas questões. Então a figura do ancião trazia tudo isso à mente.
Trazia à mente a ideia de alguém honorável, de alguém respeitável, alguém que liderava, alguém que tomava decisões sábias. Esse era o ancião. E esse nome foi dado aos pastores na época. Os pastores eram chamados de pastores, porque cuidavam das pessoas e alimentavam as pessoas espiritualmente, às vezes até materialmente. Eles eram chamados de bispos, e a palavra bispo significa supervisor, porque eles supervisionavam a igreja, impedindo que pecados horríveis se instalassem ali, ou impedindo que falsos ensinos se divulgassem na igreja. Então eles eram chamados também de bispos ou episcopos. Bispos, seria bispo em português, episcopos na língua grega, e eram chamados de presbíteros também. Então, quando você vê a palavra presbítero, bispo e pastor, essas três palavras designam o mesmo cargo, a mesma função. Então, notem, essa igreja tinha apóstolos e presbíteros, eles unânimes, é interessante observar isso, eles unânimes com toda a igreja. Essa decisão que nós lemos aqui, e a decisão acerca da qual já lemos também nos versículos anteriores, essa decisão foi unânime. Toda a igreja junto ali assistindo, não foi uma reunião secreta, não, a igreja toda participando, é muito lindo ver isso. Não sabemos onde eles estavam reunidos, não sabemos se estavam reunidos do Pórtico de Salomão, que era um espaço que havia ali próximo dos pátios do templo em Jerusalém, não sabemos onde eles estavam. Não podia ser numa casa. Havia casas grandes na época das pessoas mais ricas. E existiam pessoas na igreja de Jerusalém nessa época que eram pessoas ricas. A mãe de João Marcos, por exemplo, era uma mulher rica. Ela tinha uma casa grande, nós aprendemos isso em Atos. Mas dificilmente a casa dela poderia comportar, por mais que tivesse uma sala enorme, poderia comportar uma reunião desse tamanho. Então não sabemos onde eles se reuniram. É possível que tenha sido no Pórtico de Salomão. Não sabemos, não há indício nenhum aqui de onde foi essa reunião. Mas eles todos reunidos ali, então, pensaram de forma unânime numa questão fundamental. Não houve brigas, não houve litígios. Parece, inclusive, que o partido de oposição foi convencido de que estava errado. Porque o versículo 22 mostra essa unanimidade. E aí o texto diz na sequência, o texto diz, tendo elegido homens dentre eles. Aqui a palavra elegido é uma palavra que não nos informa muito como foi essa eleição. Como foi essa eleição? Não dá para saber. Quando nós lemos essa palavra em outros momentos do Novo Testamento, dá para ter uma ideia do que aconteceu, porque a palavra sinônima dessa sugere votação pelo levantamento da mão. Então escolheram por meio do levantamento de mão para votar. Essa palavra aparece no capítulo 14 de Atos. Escolher por meio de levantar a mão para votar. Mas aqui, essa palavrinha que aparece como elegido, essa palavrinha só significa escolheram. Eles escolheram. Mas como eles escolheram? Nós não sabemos. Foi por urna eletrônica? Não foi. Não foi. Senão alguém poderia desconfiar. Né? Então, não foi. Como foi? Escreveram no papelzinho? Não sabemos. É mais provável que tenha sido pelo levantamento de mãos para votar. É possível que tenha sido isso. Mas o fato é que todos, unanimemente, fizeram a escolha de homens ali, 2 homens ali. O texto diz, tendo elegido homens dentre eles, eles escolheram homens dentre eles, dentre os irmãos, juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Escolheram enviar homens, escolhidos dentre eles ali, junto com Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé era da igreja de Jerusalém. Mas quando ele soube que o evangelho tinha se espalhado para Antioquia e um grande avivamento houve em Antioquia, Barnabé foi para lá. Ele era de Jerusalém, mas ele foi para lá. A Bíblia fala que ele era um homem bom, cheio
cheio do Espírito Santo e de fé. O que significa isso? Bondade, sabemos o que significa. O que é alguém cheio do Espírito Santo? Os irmãos sabem. É alguém que rodopia, cai no chão, late e rosna. Não, não é isso. Não é. Não é nada disso. Um homem cheio do Espírito Santo, conforme aprendemos no livro de Atos, é um homem conduzido pelo Espírito Santo. Esse é o significado da plenitude espiritual. O apóstolo Paulo, em Efésios, compara isso à bebida. Mas como assim? Como pode comparar isso à bebida? Ele fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Quando ele escreveu isso em Efésios 5, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, ele ensinou indiretamente o que é ser cheio do Espírito. É simples, a comparação é assim, olha, em vez de vocês deixarem que o vinho domine vocês, e o vinho domina, não domina? O vinho domina. Se você beber muito, o vinho domina você. Se você é tímido, você fica expansivo. Se você está triste, começa a dar risada. Se você tem freios na língua, você perde os freios, começa a falar bobagem. Não é assim? Não é assim que o bêbado fica? O bêbado fica assim. Ele não controla os seus passos, ele anda todo torto. Os policiais fazem uma risca no chão para ele andar em cima, ele não consegue. Por quê? O vinho está dominando o seu modo de andar, de falar e de agir. O vinho domina até o seu pensamento, ele pensa coisas absurdas. O vinho domina totalmente a pessoa. Então, quando Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, ele está dizendo o seguinte, olha, não deixe o vinho dominar você, mas deixe com que o Espírito domine você. O seu modo de andar, de viver, de pensar, de falar, de agir, que isso seja controlado pelo Espírito Santo, seja obediente ao Espírito Santo, que ele domine a sua vida, submeta-se a ele, para que ele domine a sua vida e não os seus instintos naturais. Então Barnabé era um homem assim, ele era um homem bom, dominado pelo Espírito Santo, obediente ao Espírito Santo e cheio de fé. E ele então, quando soube que Antioquia tinha abraçado, muitas pessoas em Antioquia tinham abraçado a fé, inclusive gentios ali, ele foi para lá. Voluntariamente ele foi para lá. E chegando lá, ele se alegrou ao ver o que viu e decidiu ficar lá. E não somente decidiu ficar lá, ele decidiu viajar um pouquinho mais para o norte e chegar até a cidade de Tarso para buscar um auxiliar. Quem era esse auxiliar que ele foi buscar em Tarso? Sabe quem é, né? O famoso Saulo de Tarso, também conhecido como Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo. Ele então trouxe Saulo de Tarso para Antioquia e eles ficaram trabalhando ali em Antioquia. Então Barnabé já era de Jerusalém, era conhecido ali. Saulo não era de nenhuma, nem de Jerusalém, nem de Antioquia. Ele estava em Tarso, fazendo o quê? Ninguém sabe. Mas estava lá e foi trazido e passou a ser membro, se tornou um membro da igreja de Antioquia. Então, aqui nesse texto nós vemos que essa igreja, a igreja de Jerusalém, enviou homens ali da sua membresia, juntamente com Barnabé, que era deles e que já tinha ficado algum tempo em Antioquia, juntamente com Paulo, que era já de Antioquia. E esses homens têm dois nomes aí. Vejam os nomes deles. O primeiro, Judas chamado Barsabás. Judas chamado Barsabás. Quem é esse homem? Não fazemos a menor ideia de quem é esse homem. Não tem informação nenhuma sobre ele. O que significa Barsabás? Não confunda com Barrabás. Barrabás é outro. Quem é Barsabás? O que significa Barsabás? Barsabás significa filho do sábado. Devia ser adventista, né? Filho do sábado. Talvez tenha nascido no sábado. Talvez fosse um homem que zelasse pelo sábado, talvez antes da sua conversão. Mas há um sinal muito claro aqui de que ele era judeu. Com esse nome, Judas Barsabás, Judas, filho do sábado, certamente era judeu. E não temos mais informações sobre ele. É interessante, o texto fala de Judas chamado Barsabás e Silas. Eles seriam enviados então para Antioquia. Qual seria a função deles? A função deles aparece no versículo 27. Veja o que diz o versículo 27. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Ou seja, eles vão entregar a carta para vocês e vão repetir o que a carta diz.
Para caso alguém tenha alguma dúvida, vocês podem então perguntar para Judas, Barsabás e para Silas. Judas e Silas são nossos delegados e eles estão indo aí para Antioquia para explicar melhor e dizer essas coisas pessoalmente a vocês para que não haja dúvida nenhuma. Eles são nossos delegados e estarão aí para isso, para esclarecer tudo para vocês. E além disso, é interessante no versículo 32, nós vemos aí, versículos 32, que eles são chamados de profetas. Mas o que é interessante não é eles serem chamados de profetas. O que é interessante é observar o que eles faziam como profetas. Vejam, 32, Judas e Silas, que eram também profetas, ele menciona isso, eles eram profetas, o dom de profecia era comum naqueles dias, quando a revelação de Deus não tinha sido totalmente dada ainda, e havia então profetas. Agora notem o que eles faziam com profetas. É interessante que Lucas, ao narrar, ele conecta essa função ao trabalho do profeta. Olha o que eles fizeram: consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Aqui, nesse texto, é interessante isso, porque esse texto mostra uma das funções dos profetas da igreja primitiva. Nós pensamos, por causa dos falsos mestres de hoje e por causa das práticas bizarras que há no meio evangélico, nós pensamos que o profeta é alguém que adivinha a sua vida. E chega aqui e fala, tem alguém aqui com problema financeiro, levanta a mão, quem é que eu sei que tem. Olha, tem alguém aqui com problema na coluna, levanta a mão que eu sei que tem. E fica adivinhando coisas, e pensamos que isso, já está lá, né? Está lá o pastor Thomas, já adivinhei, já sou profeta. E dá aquelas profetadas, às vezes até coisa difícil, já tem alguém aqui que está com tal problema, um problema específico, a pessoa até acerta. Acerta 50%, erra 50%, mas vai levando. Vai dando as profetadas, acerta uma, erra 10, acerta 10, erra 2, e assim vai. Isso não tem nada a ver com a atividade dos profetas naqueles dias. Os profetas naqueles dias, eles traziam revelações doutrinárias inéditas. E o que nós temos aqui também é interessante isso. O texto fala que os profetas consolavam as pessoas. Ou seja, eles chamavam as pessoas para o lado e encorajavam, animavam, corrigiam, estimulavam. Esse era o trabalho dos profetas. Era o trabalho de um conselheiro, eles fortaleciam as pessoas fracas. Muito interessante isso. Nós temos outras noções. Quando lemos a Bíblia, a nossa cabeça vai mudando. Quando nós lemos a Bíblia, todas as invenções que há por aí afora, que os homens criam para nutrir e suprir seus próprios interesses, essas coisas todas se desfalecem, elas se desfazem, elas caem como um castelo de areia debaixo de uma tempestade. Porque lendo a Bíblia começamos a mudar. Então aprendi algo aqui. Então os profetas faziam isso. Eram homens extremamente úteis no serviço. Eles consolavam os irmãos. Eles fortaleciam os irmãos fracos. Eles alegravam os irmãos entristecidos. Eles realizavam essa função maravilhosa. E esses homens que eram profetas, Silas e Judas Barsabás, fizeram isso com os irmãos de Antioquia, que estavam preocupados, tristes, desanimados. A alegria que eles tinham da salvação em Cristo, a paz que eles tinham em Jesus, tinha desaparecido por causa de falsos mestres que foram lá perturbar. Agora então chegaram os mestres da verdade e disseram, não, acalmem-se. Nós trouxemos a vocês aqui palavras de conforto e de consolo. O evangelho que trouxeram para vocês era falso. Não fiquem mais desesperados, tristes, desanimados, não. O evangelho que trouxeram para vocês e que tanto os oprimiu era evangelho falso. Era evangelho cheio de pesos, de fardos, de obrigações, de deveres impossíveis de se cumprir. O que nós queremos fazer agora aqui é reafirmar o evangelho da paz. O evangelho da graça, o evangelho que mostra que o homem é salvo simplesmente porque crê, porque Jesus já carregou todos os fardos no Calvário. Eu não preciso mais carregar fardos. Jesus carregou todos os fardos na cruz do Calvário. Ele subiu aquela colina. Ele padeceu em meu lugar. Ele carregou sobre si todo o jugo do pecado. Ele fez tudo isso e agora basta crer nele para ser salvo. Os fardos ele já carregou. Então, isso tudo trouxe para os discípulos de Antioquia serenidade no coração, alívio, paz, alegria. E quem fez isso? Os profetas.
Os profetas fizeram isso. Judas Barsabás e Silas. Muito bem, nós vemos aqui os seus dois nomes, os nomes dos dois aqui, Judas chamados Barsabás e Silas, e Judas não sabemos nada sobre ele. Agora Silas é conhecido. Os irmãos sabem quem é Silas, não sabem? Silas é conhecido. O nome Silas, na verdade, é um nome gentil. É possível que Silas não fosse judeu, fosse gentil, e é uma abreviação. Porque o nome mesmo de Silas é Silvano. Mas a abreviação, né, o nome diminuído, como é que se chama isso? Um apelido, um short name, seria um nome reduzido, seria Silas. O nome é Silvano, mas o nome reduzido é Silas. É como Nicolas. Nicolas a gente chama de Nick. Né? Nick. É como Thomas. Thomas nós chamamos de Tom. Na sua casa eu sei que chamam você de Tom, né? Tom. Não é Tom só, né? Tom, ok. E outros nomes assim, né? Tem o Roberto, que nós chamamos de Beto. Gilberto, tem o Gilberto que quer casar com a minha filha, coitado. Né? Ele é o Beto. Esse é o nome reduzido. Então Silas é isso. Silas é o nome reduzido para Silvano. E Silas, ele aparece logo na sequência com mais destaque. Se os irmãos olharem, vejam como ele era um homem especial. Olhem o versículo 36. Olhem o versículo 36. Vejam aí como Silas vai aparecer de novo. O concílio acabou, o recado foi dado a Antioquia, tudo voltou ao normal, e então veja o que acontece no versículo 36. Alguns dias depois, tudo resolvido, Antioquia feliz, Jerusalém feliz, todo mundo alegre. Alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, que era sobrinho dele. E João, chamado Marcos, já tinha ido na viagem uma vez. Só que ele não aguentou as dificuldades e desistiu da viagem. E voltou para Jerusalém. E isso trouxe uma grande insegurança aos missionários, Barnabé e Paulo. Eles tinham ido viajar para pregar o evangelho na Galácia. Os irmãos acompanharam, nós estudamos no capítulo 13 e no capítulo 14 a viagem deles. E eles precisavam de um auxiliar. João Marcos era o auxiliar. Mas João Marcos, ele era, como eu disse, a mãe dele era rica, então ele era, era meio que um playboyzinho, talvez. E quando ele viu a dificuldade da viagem, ele não aguentou o tranco. Era a geração, não sei qual que é o nome dessa geração. Era mais Nutella, né? Era uma geração mais Nutella. E sendo de uma origem mais nobre, talvez isso dificultou muito. Quando ele olhou para as regiões da Galácia e viu as montanhas, e percebeu não somente a dificuldade geográfica, mas percebeu também que as montanhas eram lugares onde os salteadores se escondiam para matar e roubar os viajantes, ele falou: quero mamãe. Quero o meu quarto, quero voltar para minha casa em Jerusalém, que é casa de rico. E vazou. Ok, o texto não fala nada de nenhum conflito na época, mas o apóstolo Paulo não gostou nem um pouquinho disso. Barnabé era parente e passou pano, mas o apóstolo Paulo não gostou dessa atitude. E vejam, mas Paulo, versículo 38, não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfília, não os acompanhando no trabalho. Paulo disse: não, esse aí não tem condições. Esse moleque é Nutella. Ele não vai aguentar. Nós já sabemos, nós vimos. Quando ele chegou no sul da Turquia, na Panfília, ele olhou tudo e desistiu. Na metade do caminho. Não vamos levar esse moço. Vejam, houve entre eles, versículo 39, Barnabé se deixou levar pelo afeto próprio dos parentes, né, entre si. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. A gente pensa, né, nos apóstolos, tudo bonzinho, né? Tudo assim. Irmãos, não era isso aí não.
Esses homens aqui eram sangue nos olhos, como falam os jovens aí. Eles eram homens de verdade, eles tinham sangue na veia. Não era isso aí não. Eles eram homens de verdade. Paulo disse, não vamos levar. Barnabé, vamos, ou se vamos. Não, vamos não. E o pau quebrou. O pau quebrou. Dá para imaginar? Barnabé, bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Agora eu não vou ser tão bonzinho não. Paulo, que escreveu mais tarde, 1 Coríntios 13, o amor é paciente, o amor não briga, o amor... na hora o sangue ferveu, e o pau comeu. E brigaram tanto. Notem, irmãos, nós não temos santos humanos na Bíblia. Nós não veneramos Paulo, São Barnabé, São Mateus, São Paulo, nós não veneramos nenhum desses homens. Por quê? Eram homens como nós. Nós adoramos somente um Deus trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas nem os santos anjos que não têm pecado nós adoramos, nem veneramos. Ninguém. Porque esses homens são como nós, sujeitos às mesmas paixões. Aqui nós vimos isso. Paulo e Barnabé, arregaçaram a manga e não, como é que vai ser isso aí? Não, e quebraram o pau. E o texto fala que eles se separaram. Barnabé levando consigo a Marcos, né? Lá, e o Marcos, né? Só quietinho lá, né? Que moleque folgado, né? Dividiu a equipe e não fala nada, tá quietinho. Chupando chupeta lá na hora, né? Meu titio tá me defendendo. Não fala nada. E o texto fala que Barnabé pegou Marcos e levou para Chipre, porque era a terra dele. Barnabé era de Chipre e levou então João Marcos para Chipre para realizar ali algum trabalho, não sabemos, o texto não fala o que foi. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, olha Silas de novo aqui, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Silas participou de toda a segunda viagem missionária. Muito lindo isso aqui. Silas se tornou participante da segunda viagem missionária. Um homem muito sério, um homem muito dedicado, ele era cidadão romano também. Ele aparece nesse texto, ele aparece em algumas cartas de Paulo também. Vejam por exemplo, só para os irmãos terem uma ideia, como ele esteve em Corinto, né, trabalhando com Paulo, ele aparece em 2 Coríntios 1,19. Vejam aí, só para os irmãos terem isso aí registrado, quem quiser ver. 2 Coríntios 1,19. 2 Coríntios 1,19 fala assim: porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e... Quem é? Silvano. Quem é Silvano mesmo? Silas. Então Silas foi pregador em Corinto, juntamente com Timóteo. Essa era a equipe ali, né? Paulo, Silas e Timóteo. E Paulo faz referência a ele. Veja também, em 1 Tessalonicenses também, onde Paulo pregou também na sua segunda viagem. Logo no comecinho, você tem aí 1 Tessalonicenses, o primeiro versículo. Olha só quem escreveu a carta, quem são os remetentes da carta. Paulo, Silvano e Timóteo. Então aparece aqui Silas de novo. A igreja dos Tessalonicenses. Na segunda carta, mesma coisa. Silas aparece de novo na segunda carta. Primeiro versículo. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Então, era um homem muito dinâmico, muito ativo. Talvez, não sei, aí não dá para saber direito, mas na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, 1 de Pedro, no capítulo 5, aparece um Silvano aí também, mas nós não sabemos se é ele. Pode ser outro Silvano, né?
Pode ser o Silvano, não sabemos. Mas é mencionado um Silvano. É ele? Não sabemos. Fala assim, por meio de Silvano, 5,12, 1 de Pedro 5,12. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, e aí o texto prossegue. Então pode ser ele aqui, não sabemos. O fato é que ele era um homem muito útil, Silvano, Silas, um homem muito útil, e também Judas Barsabás, um homem muito útil. É interessante, o versículo 22 termina assim, foram Judas chamado Barsabás e Silas, homens notáveis entre os irmãos. O que significa isso? Homens notáveis entre os irmãos. Homens notáveis entre os irmãos significa que eram homens de liderança. A palavra que aparece aqui, é um particípio que aparece aqui, que tem uma força de um substantivo, né? Esse nome que aparece é um nome que vem de um verbo que significa guiar. Guiar ou conduzir. Então esses homens, Judas Barsabás e Silas, certamente tinham alguma função de liderança na igreja. Talvez não fossem presbíteros, não sabemos, talvez não, porque eles não são chamados de presbíteros, apóstolos sabemos que eles não eram, mas eles tinham algum impacto, alguma influência boa na igreja. Eles eram pessoas de uma presença forte ali e tinham uma voz ativa ali, talvez como profetas que eram, como é mencionado depois, talvez como profetas que eram, eles tinham essa força de liderança na igreja, mas eram homens extremamente úteis e capazes para a igreja e no serviço de Deus. Bem, então esse aí é o versículo 22. O versículo 22 mostra isso, o envio de uma comitiva bem preparada. Qual era a comitiva? Paulo, Barnabé, Judas Barsabás e Silas. É um timão, né? É um timão. E eles vão lá então para tranquilizar o coração daqueles irmãos, levar a carta para eles e explicar a carta para eles. Bem, tudo isso presente aqui no versículo 22 é muito interessante, porque um dos fatores que desponta aqui no 22, os irmãos certamente vão concordar comigo, é possível perceber isso aqui, algo muito difícil de se ver hoje em dia por aí afora. O que se percebe aqui é a manutenção dentro da comunidade da fé local, é a manutenção da unidade. É muito claro isso no versículo 22. Houve um consenso geral. Houve um modo de pensar unificado. E isso tem um valor inestimável dentro da igreja, no seu dia a dia, na sua experiência neste mundo, na sua história. Esse tipo de unanimidade, que reflete de forma tão linda na decisão que é tomada e tudo que é feito, na própria carta é dito que o que eles chegaram, a conclusão a que eles chegaram por meio dessa unanimidade, eles dizem isso foi obra do Espírito Santo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Os apóstolos e líderes e escritores da carta reconheceram isso, essa forma unida de pensar, essa ausência de divisões, essa unanimidade, esse consenso tão marcante, isso tudo é obra do Espírito Santo. E isso é tão sério no Novo Testamento que o apóstolo Paulo, ele estimula as igrejas a manterem isso ao máximo. Por quê? Porque, irmãos, divisões na igreja podem existir e vão existir, mas isso deve acontecer quando um grupo começa a seguir mentiras e invenções. Quando um grupo começa a seguir mentiras e invenções, aí não tem jeito. Por amor à verdade,
por amor ao Evangelho, por amor à revelação de Deus na sua palavra, muitas vezes é necessário haver uma cisão. É triste isso, mas não tem jeito muitas vezes. Muitas vezes o problema não é um problema de opiniões. Muitas vezes o problema não é um problema de preferências. Muitas vezes o problema não é um problema de visões pessoais, de percepções pessoais. Muitas vezes os problemas que recaem sobre a igreja são discussões ligadas à verdade, ao Evangelho, à sã doutrina. E quando não há um recuar da parte errada, há uma rebelião dessa parte errada que insiste em seguir num rumo errado contra a palavra de Deus, fatalmente vai haver uma divisão, mas essa divisão passa a ser saudável. João diz, olha, esses homens que saíram do nosso meio, João diz na sua primeira carta, esses homens saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Eles não faziam parte da nossa fé. Eles não compartilhavam a nossa fé. Por isso saíram do nosso meio. Eles não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco, partilhando da mesma fé, da mesma visão da palavra de Deus. Mas eles não eram dos nossos. Por isso saíram do nosso meio. Então, muitas vezes, essa divisão é necessária. Não há como evitar. Mas o que não pode acontecer é haver aquele irmão ou aquele grupo de irmãos que é sempre do contra. Sempre. Sempre. Sempre traz alguma coisa contra o consenso geral. E aí surgem discussões, e brigas, e rompimento da unidade. Isso não pode existir. Isso não, quando a questão é de preferências pessoais, visões individuais, nós temos que aprender a manter a unidade, a ceder em prol da unidade. E isso tem algo a ver com a teologia, não é questão de paz social. Veja, eu quero mostrar para vocês um texto interessante aqui, que é o texto de Filipenses 2. Nós geralmente olhamos para Filipenses 2, Filipenses 2, geralmente lembramos do texto mais teológico que existe, que é escrito, que compõe a passagem a partir do versículo 5. Mas notem o comecinho do capítulo 2 de Filipenses. Vejam, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação amorosa, alguma comunhão gerada pelo Espírito Santo, se há entranhados afetos e misericórdias, ou seja, se há em vocês uma misericórdia e um afeto que vem de dentro, do mais profundo de vocês, ele diz, completai a minha alegria, diz o apóstolo Paulo aos Filipenses. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Se esforcem para pensar igual, considerando o consolo amoroso do Espírito, a comunhão do Espírito, a admoestação de Cristo, os afetos e misericórdias interiores. Considerem tudo isso, levem tudo isso em conta e completem a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. É uma unidade completa, total. Façam isso por misericórdia, seguindo a exortação de Cristo, promovendo aquilo que consola amorosamente, dando espaço para sentimentos de afeto e misericórdia interiores. E prossegue, nada façais por partidarismo ou vanglória. Não busquem os interesses do seu partido ou a sua glória pessoal, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Abaixa a sua cabeça para manter a unidade nessas questões de opiniões. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Não hipervalorize as suas opiniões, as suas visões, senão também cada qual o que é dos outros.
tudo visando a unidade e a paz. E aí começa o versículo teológico. Tende em vós, consequentemente, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo Deus, desceu do seu trono. Ele sim poderia bater o pé, mas sendo Deus, ele desceu do seu trono e se humilhou como servo até a morte, e morte de cruz. Ele renunciou à sua grandeza real, nos estimulando para que renunciemos à nossa grandeza imaginária. E esse deve ser o sentimento, visando a paz. Eu me lembro quando era garoto, havia na minha igreja uma figura interessante, um homem alto, magro, de bigode. O nome dele era Irlandino. Eu coloquei ele no meu livro. Ele aparece no meu livro, A Cabeça de São Bernardo das Correntes. O Irlandino. Os irmãos que leram o livro conhecem essa figura. Aquele homem existiu, o Irlandino. Eu conheci o Irlandino. Eu sentei ao lado dele naquela igreja que os irmãos leram. Eu tinha medo do Irlandino. Quando havia assembleia, estava tudo bem, até que o Irlandino levantava a mão. Quando o Irlandino levantava a mão, nós víamos o rosto do pastor se desfigurar. Ele fazia. Por quê? Lá vinha encrenca. Não podia haver paz. Não podia haver uma decisão tranquila. Não podia haver consenso, não. Tinha que haver algum conflito. E lá vinha então o Irlandino com a sua missão. Causar tumulto, divisões, brigas e discussões. Queridos, isso não deve existir entre nós. Graças a Deus, nossa igreja é uma igreja pacífica e unida. E isso deve ser reforçado. A igreja de Jerusalém, guiada pelo Espírito Santo, foi unida em coisas essenciais, doutrinárias. Nós devemos imitá-los. Buscar sempre a unidade serena, tranquila, e não buscando os nossos interesses pessoais, aquilo que achamos que deve ser ou não deve ser. E um outro alerta que eu quero dar aos irmãos, terminando aqui, na semana que vem vamos olhar a carta. Os homens que são mencionados no versículo 22 eram homens especiais, homens extremamente úteis no serviço do reino. Homens que a igreja de Jerusalém, quando precisou de pessoas para ajudá-la, numa missão especial, lembrou deles. E eu penso nisso aqui agora, e tento trazer isso para nós. Se a nossa igreja tivesse uma missão especial, ela pensaria em você? O que você acha? Ou você é um membro mais de lado? Ou você é alguém com quem não se pode contar? Nada de errado com você. Você está aqui conosco. Louvado seja Deus por isso, sua vida, sua presença, sua amizade, sua simpatia. Meu Deus, que sigamos juntos, mãos dadas, saudando os horizontes novos que surgem. Isso é lindo e deve permanecer. Mas, o que você acha? Se a nossa igreja tivesse uma missão especial, séria, que envolve responsabilidade, maturidade espiritual, a nossa igreja pensaria em você? Não sei qual a sua resposta. E essa resposta é entre você e Deus. Entre você e Deus. Mas o texto de Atos 15 faz com que esses homens aflorem como exemplo. Eles eram maduros, consagrados e notem bem, eles eram úteis no reino, úteis para a igreja. Não eram apenas ornamentos, não eram apenas peças ornamentais na igreja. Eles eram úteis. E eu quero mostrar para vocês um trechinho da Bíblia, muito lindo. Pastor Nicolas, eu estou passando do horário? Tá? Não? Vocês estão me supondo, vocês ficaram um mês sem me ouvir, né? Então dá um desconto aí,
porque eu quero terminar isso aqui, pelo menos esse versículo. Então vejam aí, é um trechinho muito lindo, que eu gosto muito, e que eu quero mostrar para vocês. E só preciso de mais alguns minutinhos da atenção de vocês, porque eu sei que hoje é dia dos pais e vocês estão querendo ir logo para casa para dar o presente que o seu pai comprou para vocês entregarem. Então, veja aqui então, 2 Timóteo capítulo 2. Veja aí, 2 Timóteo 2, veja o que diz aí. É uma orientação para os pastores. Então, pastor Nicolas, pastor Thomas, pastor Robson, pastor Isaac, fiquem atentos. Mas isso aqui vai desembocar, ele começa com os pastores, é uma direção estreita, mas aí começa depois a abrir. E aí ninguém escapa. É um riozinho, começa estreitinho, direcionando aos pastores, mas depois pega todo mundo. Vejam aqui, que lindo isso aqui. Fala assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, pastor, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Os requisitos do pastor aqui, não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. O que são esses falatórios inúteis e profanos? O texto vai explicar daqui a pouquinho. Siga na leitura, você vai descobrir um exemplo de falatório inútil e profano. Aí prossegue. Além disso, a linguagem dessas pessoas com falatórios inúteis e profanos, corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Ele menciona aqui 2 homens que se entregavam a falatórios inúteis e profanos, e o texto diz que a linguagem deles corroía, destruía tudo. E aí vem o versículo 18 mostrando o que eles falavam. Estes se desviaram da verdade, asseverando, veja aqui o falatório inútil e profano, asseverando que a ressurreição já se realizou. Mas que bobagem é essa? É só ir ao cemitério para perceber que é mentira? Não, mas certamente eles diziam que a ressurreição era espiritual. Isso é o que mais tarde se tornou, foi chamado de gnosticismo. É a rejeição da ressurreição física, entre outras coisas. Diziam isso não, a ressurreição já aconteceu, é que ela é espiritual, não é corpórea. E isso então acabava com a doutrina bíblica da ressurreição, a doutrina apostólica da ressurreição. E o texto dizia: estão pervertendo a fé a alguns. Eram os falatórios inúteis e profanos, destruindo a fé das pessoas. Isso sempre existiu e até hoje existe. O texto prossegue e fala assim: entretanto, e aqui isso é bom, é um alívio. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. Esse versículo é um pouco obscuro. O que significa isso? O que é o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo? Prestem atenção nisso. Aqui, o firme fundamento de Deus nas pastorais é a igreja, que é a coluna e o baluarte da verdade. Esse é o firme fundamento de Deus. O texto diz, Paulo diz que esse fundamento é firme. É um fundamento que não se abala. A igreja verdadeira é assim. Ela é um fundamento que não treme, que não se abala. E notem, esse fundamento tem um selo. O que é um selo? É um sinal de propriedade. Isso é um selo. Selo é um sinal de propriedade. Então, o fundamento de Deus tem um selo. Uma mostra, uma prova de propriedade. A igreja de Deus tem um selo, é uma prova de propriedade. E qual é esse selo? O apóstolo Paulo vai dizer que é um selo que tem 2 marcas. É um selo que é qualificado de 2 maneiras. É um selo duplo. É um selo com 2 faces. E como é esse selo com 2 faces? Como é esse selo com 2 imagens, com 2 figuras? O que esse selo tem? Esse selo duplo tem o quê? Quais são as marcas da propriedade de Deus na igreja? Ele diz: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Primeiro selo. Primeira marca do selo.
a familiaridade com Deus. Aqui conhecer não é saber que existe. Se eu perguntar para os irmãos, você conhece Tom Cruise? Vai dizer, conheço. Conhece não. Você já viu Tom Cruise na televisão. Você não conhece. Conhecer aqui é ter afinidade, ter familiaridade. Isso é conhecer. Aqui então o texto diz, olha, a primeira marca da propriedade de Deus na igreja é que o povo de Deus, a igreja, tem familiaridade com Deus. Anda com Ele. É um povo amigo de Deus. É um povo íntimo de Deus. Essa é a primeira marca da propriedade de Deus. Mas tem uma segunda. Veja a segunda. E mais. Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Qual é a segunda marca da propriedade de Deus? A retidão, a santificação. Aqueles que pertencem a Deus se afastam do mal. Então, o que é o fundamento? É a igreja, somos nós. E quais são as marcas que nós temos, que mostram que nós pertencemos a Deus? São duas marcas, dois selos, um selo duplo. Quais são? Familiaridade com o Senhor, nós andamos com Ele, nós falamos com Ele, nós derramamos o nosso coração diante dEle, nós confiamos nele, nós o obedecemos, Ele enche o nosso coração de paz, Ele fala conosco, nós o servimos, nós andamos com Ele e o conhecemos. Essa é a primeira marca. A segunda marca, nós nos separamos de tudo que é mal. Essa é outra marca de que somos propriedade, outra prova de que somos dele. Tudo que é mal, nós nos afastamos. Tudo que corrompe a nossa mente, o nosso espírito, o nosso corpo, tudo, nós nos afastamos. Por quê? Essa é a marca de que pertencemos a Deus. Nós temos esse selo duplo. Todos os crentes são assim. Eles têm familiaridade com Deus e eles são santificados, se afastam do mal. O texto prossegue. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. Triste isso, né? Numa casa, tem vasos de ouro e tem vasos de barro. E aqui ele está falando sobre a igreja. Na igreja é assim também. Na igreja, cada pessoa é um vaso. E há vasos aqui na igreja que são de ouro. Já há vasos aqui na igreja que são de prata. Há vasos que são de madeira. Há vasos que são de barro. Cada um sabe o tipo de material de que é feito. E a palavra prossegue. Alguns para honra, outros para desonra. Alguns trazem honra, outros trazem vergonha. Muito triste, mas é a verdade. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, se alguém se afastar de falatórios inúteis e profanos, como os de Himeneu e Fileto, se alguém se afastar de falsas doutrinas, se alguém se afastar de toda forma de injustiça, se alguém cultivar a sua intimidade com Deus, esse será o utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Se alguém se afastar de doutrinas falsas, de práticas erradas, de coisas sujas, se alguém fizer isso na igreja, se tornará um vaso dourado. E essa pessoa será santificada e será como Silas e Judas Barsabás, santificados, retos, santos e úteis para toda boa obra, útil para o seu possuidor. Que tipo de vaso você quer ser? Vaso inútil, de vergonha, de desonra? Ou um vaso dourado, um vaso de ouro, útil para o seu dono e que traz glórias para ele e que é usado no seu serviço? A receita está aqui. Afaste-se do mal, das doutrinas perversas e de práticas ruins que contaminam você. E procure crescer na familiaridade e intimidade com Deus. Fazendo isso,
você será um vaso de ouro, como Judas Barsabás e como Silas. Vamos encerrar. Senhor, obrigado por esse texto que estudamos. Ajuda-nos a termos aqui uma igreja unida e a termos aqui pessoas que são vasos de honra, úteis no seu serviço. Obrigado pela salvação que temos em Jesus. Obrigado por tudo que Ele nos concede, a paz que Ele nos dá, a esperança que Ele renova todos os dias, a vida diferente que Ele nos concedeu naquele dia em que cremos. Obrigado por tudo isso e ajuda-nos a vivermos à altura dessas coisas aqui na igreja e na nossa vida particular. Em nome dele, o nosso Salvador amado, pedimos. Amém.